Amém. Eu vou pedir para você, nós não vamos ler ainda, mas se você quiser já procurar na sua Bíblia, nós vamos começar lendo Eclesiastes capítulo 11, aliás, capítulo 8, verso 11. Eclesiastes capítulo 8, verso 11. O título dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é A Hora Marcada. Por que a hora marcada? Como diz o pastor Cláudio Duarte, todos nós estamos em uma fila invisível, onde nós não sabemos quando a nossa senha vai ser chamada, né? A gente não sabe se é aquele lá da frente, aquele lá de trás ou aqui do meio, a gente não sabe, a gente não tem ideia. Mas a certeza que nós temos é que nós seremos chamados. A nossa senha será chamada e uma hora nós vamos e nós estaremos diante dele. Então nós temos um encontro marcado com ele. Na palavra de Deus, na Bíblia, no Antigo Testamento, tem mais de 700 profecias que foram cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. Será que nós podemos, então, confiar nas profecias que estão na Bíblia? A palavra de Deus nos diz que um dia nós estaremos diante dele para prestar conta de tudo que nós fizemos. E nós precisamos estar preparados para isso. Esse tempo já está determinado, isso acontecerá, é inevitável. Mais cedo ou mais tarde ele vai acontecer. Por isso, a importância de nós estarmos preparados, vigiando, acordados, sóbrios, até que essa hora chegue. Até que essa hora chegue. Enquanto nós esperamos, enquanto nós estamos aqui, nós temos que enfrentar batalhas diárias o tempo todo. A palavra de Deus diz que nós temos um adversário, um inimigo, que está ao nosso derredor, bramando, rugindo, como um leão buscando a quem possa tragar. Tem um livro de John Bevere. Quem conhece John Bevere aqui? Fantástico as pregações dele. Ele tem um livro chamado A Isca de Satanás, The Bait of Satan. Inclusive, eu acho que eu emprestei o meu para o Jefferson, nunca mais voltou. Descobrar ele. E esse livro fala sobre como que Satanás nos tenta, nos atrai. Ele joga uma isca. Ele joga a isca. E aquela isca, se nós formos atrás... Você já pescou? Alguém já pescou aqui? Você coloca lá uma isca no anzol e joga na água, né? Se o peixe morder, já era. Já era. Agora, se ele não morder, ele continua livre. Ele está free. Da mesma coisa, Satanás faz com a gente. Ele joga uma isca. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece a nossa vida, ele sabe o que nós fazemos, ele sabe o que nos atrai, porque se você é tentado por uma coisa que te atrai, ninguém é tentado por uma coisa que não te atrai, não é verdade? Não, aí não é tentação. E ele conhece. E nós precisamos estar atentos a esse tipo de coisa, para nós não cairmos nessas armadilhas que ele coloca no nosso caminho. Cabe a nós mordermos a isca ou não. E um fator determinante dessa batalha é a nossa carne. A nossa carne. Por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos mortificar a nossa carne. Porque a nossa carne, ela abriga o nosso ego, os nossos sentimentos, o nosso orgulho, a nossa vaidade, tudo aquilo que compõe o nosso eu, tudo aquilo que faz de nós o que nós somos. E nós temos sentimentos. E nós reagimos a situações que acontecem na nossa vida. Às vezes, nós reagimos diferente de um para outro, muda um pouco. Mas todos nós temos um tipo de reação. E aí entra a questão do fruto do Espírito, domínio próprio. Muitas pessoas têm, outras pessoas não têm. Algumas pessoas têm um pouco, outras pessoas não têm nada. E nós precisamos buscar isso em Deus. Mas, enfim... Existe algo que pode nos levar a cometer os mesmos pecados por diversas vezes. E esse algo é aquela sensação de impunidade. Impunidade. Para falar das coisas que estão no mundo, para trazer um pouco para o nosso contexto, para que a gente possa entender melhor, existem leis diferentes de um país para o outro. Por exemplo, existem países onde o tráfico de droga é castigado com a
pena de morte. Na verdade, na Indonésia é um desses. Inclusive, teve um brasileiro que morreu lá um tempo atrás, porque foi pego lá com drogas e não teve escapatória. Teve um que morreu mesmo. Então, o que acontece? Porque eles têm uma pena severa e eles executam essa pena imediatamente, ou seja, não talvez imediatamente, tem um julgamento lá, mas é uma coisa rápida. As pessoas têm receio de entrar lá e traficar droga por conta disso. São pouquíssimos aqueles que se arriscam. Por quê? Porque tem uma pena, tem uma consequência e eles sabem que aquela consequência acontecerá, vai acontecer. Entendeu? Em contrapartida, tem países onde as pessoas roubam e fazem todo tipo de coisa e raramente vão para a cadeia. Nós podemos, infelizmente, o nosso país, o Brasil, nós sabemos que os políticos roubam, corrupção, e fazem todo tipo de falcatrua, e quando são pegos, mesmo quando são pegos, são julgados, aqueles julgamentos se alongam por décadas e décadas, e muitas vezes os crimes prescrevem, e o cara está usufruindo daquilo que ele roubou, e chega no final da vida ele não teve nenhuma punição. Ele ficou lá com o nome sujo, teve os processos contra ele, mas nunca chegou a, de fato, ir para a cadeia. Ou seja, as pessoas não vão ter nenhum tipo de problema em cometer aqueles crimes, porque elas não vão se preocupar muito, vão falar... Se eu for pego, eu vou ter um julgamento, uma coisa que vai ser muito demorada, vai se arrastar por décadas, e eu vou usufruir do fruto do meu roubo. Isso vai incentivar as pessoas a praticar os crimes, não é verdade? Então, Eclesiastes 8:11 diz assim: visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Faz sentido para vocês isso? Baseado em tudo isso que eu falei até agora? Não se executa logo a sentença sobre a má obra, então o coração do homem está totalmente disposto a continuar praticando o mal. Ou seja, eu vou lá, eu faço uma coisa errada ali. Ninguém viu, não aconteceu nada, eu vou e faço de novo. Não é verdade? Não é assim que funciona? E muitas vezes a pessoa é pega fazendo a coisa errada, mas ela não se arrepende, ela deixa de fazer porque ela foi pega. Ou ela diz que se arrependeu, mas só se arrependeu porque foi pega. Porque se não tivesse sido pega, continuaria fazendo, não é verdade? Trazendo isso para a nossa vida dentro da igreja, como cristãos, como filhos de Deus, existem coisas que nós fazemos, coisas diariamente, coisas pequenas ou grandes, seja lá o que for, mas nós fazemos, todos nós fazemos, porque Paulo diz que não há um justo sequer, todos pecaram. Então não tem como falar, eu sou santo, eu não faço nada disso. Mas nós fazemos. E porque a gente não vê nenhuma consequência direta, imediata, vindo de Deus, a gente não tem temor de fazer de novo. Mesmo a gente sabendo que é errado. Mesmo a gente sabendo que isso desagrada a Deus, seja lá o que for, a gente faz de novo. Por quê? Porque eu fiz e não aconteceu nada. Ou seja, a impunidade faz com que o crime continue acontecendo. A certeza da impunidade leva os bandidos a serem mais ousados nos seus crimes. A certeza da impunidade leva o cristão a cometer o mesmo pecado várias vezes, achando que vai sair ileso, sair impune. Né? Eu me lembro que alguns anos atrás, não sei se vocês vão lembrar, eu estava aqui já, não faz tanto tempo assim, lá em Vitória, no Espírito Santo, houve uma greve dos policiais, uma greve geral dos policiais. E eles ficaram, todas as forças policiais ficaram paralisadas por um bom tempo. E o que começou a acontecer? As pessoas começaram a saquear os mercados, as feiras, os shoppings, as lojas. E não podia falar assim que era só os bandidos criminosos, aqueles. Não, era todo mundo, era a população, pouquíssimos não faziam isso. Por quê? Porque não tinha polícia, não tinha lei, não tinha ninguém para prender, eles sabiam que se eles fizessem isso, eles não iam precisar responder para ninguém, eles iam lá e pegar um produto lá, embolsar, levar embora e estar no lucro. Estão entendendo? A certeza da impunidade faz os crimes acontecerem.
E porque Deus é longânimo, Deus não é aquele que vai, você pecou, agora você vai morrer, na mesma hora. Deus não faz isso, ele espera, no amor, na longanimidade dele, ele espera que nós nos arrependamos, que a gente se arrependa e volte e peça perdão. Então ele não vem, não executa a sua justiça, o seu juízo imediatamente, porque senão não haveria ninguém aqui. Nós não estaríamos aqui, não haveria ninguém no mundo. Ou então, não tem como, ninguém sobraria. Quem ficaria para contar a história? Muitas vezes nós criamos, então, esse tipo de relacionamento com o pecado. Deus é longânimo. E nós achamos que nós nos sentimos seguros para continuar pecando, para cometer os mesmos pecados todos os dias, mesmo com o Espírito Santo, aquela vozinha, sabe aquela vozinha lá no fundo da nossa mente, dizendo, mas isso não é certo, você não deveria estar fazendo isso. Você vai, mas não dá nada não, Deus entende. Né? A gente tenta justificar para a gente mesmo. Há poucas semanas atrás, eu fui multado porque eu estacionei num local proibido. Eu estava trabalhando na parte da manhã e eu não tinha tomado café em casa, eu já tinha trabalhado algumas horas, eu estava doido para tomar um café, e aí apareceu o McDonald's ali em Camden, ali. João deve conhecer. Aí eu parei na frente, olhei a plaquinha lá, faixa vermelha, eu não podia parar lá, só para carregar e descarregar. Eu olhei, não vi o guardinha, falei, eu vou ali correndo, pego o café e volto. Aí eu fui lá, peguei o café, quando eu voltei o guardinha estava lá. É seu? Eu falei, é. Você estava descarregando alguma coisa? Eu pensei em mentir, falei, não vou mentir. Não, falei, não, só fui comprar o café mesmo. Pois é, eu vou ter que te multar então. Eu falei assim, mas foi 2 minutos? Ele falou, não foi mais, porque eu estou aqui contando no relógio. Fiquei muito irritado. Eu tentei argumentar com ele ainda. Falei, puxa vida, olha, é meio dia de trabalho meu essa multa, 80 pounds. A metade, né? Porque o total é 160. Ele falou, não, mas você sabia que não pode estacionar aqui, você estacionou assim mesmo. E eu fiquei muito irritado. Se eu pudesse, eu pegava ele pelo pescoço. Se fosse, esse cara não é humano. Ele não sabe o que é trabalhar o dia inteiro para ganhar uns trocadinhos. Ele não sabe a dificuldade que a gente tem. Mas ele estava fazendo o trabalho dele. Essa é a função dele. Essa é a função dele. Não tem por que eu ficar. Ele está cumprindo a lei. Ele está vigiando. Ele é o vigia. Eu estava errado. Eu fiquei irritado, fiquei nervoso, mas eu estava errado. Você sabe que quando nós estivermos diante de Deus, aquelas pessoas que não têm Jesus, e quando Deus vier e retirar a graça comum que está na vida de todas as pessoas no mundo, essa vai ser a reação de revolta, de achar que Deus está sendo injusto, como que Deus pode fazer aquilo com eles. Ninguém vai ser lançado para o inferno chorando com cara de coitadinho. Não, eles vão estar como animais irracionais, urrando, blasfemando contra Deus. Essa é a natureza humana. Essa é a nossa natureza sem a graça de Deus na nossa vida. Nós somos assim. E eu fiquei irado porque o cara estava fazendo o trabalho dele e Deus usou essa situação para falar comigo e falou, você está errado. Você é que está errado. Quantas vezes nós não repetimos o mesmo pecado simplesmente porque nós fizemos e nada aconteceu? Quantas vezes já não estacionei num lugar e dei uma olhadinha assim, saí correndo, falei, não, vou lá, naquela torcida assim, mesmo sabendo que está errado. E quem trabalha de courier, fazendo entregas, delivery, essas coisas todas, você sabe que às vezes não tem outra situação, você tem que fazer isso, você tem que deixar lá, liga o alerta, sai correndo e torce para o cara entender que você está trabalhando, que você tem que fazer alguma coisa assim. No meu caso é diferente, porque eu não estava fazendo delivery, eu não estava fazendo. Eu parei lá para, se eu estivesse fazendo delivery, eu não tinha levado a multa. Entendeu? Mas nós somos assim. Quantas vezes eu não fiz isso já? Por quê? Porque muitas vezes eu fiz e não aconteceu nada. Não tinha nenhum guardinha por perto para dar a multa. Então eu fui lá e fiz. Aí no outro dia não aconteceu de novo, eu fui lá e fiz de novo. Aí o que aconteceu? Eu me senti mais confortável para fazer na terceira vez, porque não aconteceu nada, eu não levei multa. Mas a partir do momento que eu levei multa, eu falei, agora não. Agora não. Você está entendendo?
Então, se o juízo de Deus, se o castigo de Deus vier sobre nós quando nós pecamos, você sabe por que não vem? Porque o salário do pecado é a morte. Porque uma vez castigado, nós não temos opção de pecar de novo, porque nós não vamos estar mais aqui. É por isso que Deus é longânimo, porque Ele quer, Ele espera que todos se salvem. Ele espera. Lembra do povo de Israel, quando eles estavam no Egito como escravos? Eles ficaram lá por 400 anos, e nesses 400 anos a palavra de Deus diz que Deus estava esperando para aquele povo que estava lá na Terra Prometida se arrependesse. Deus estava dando oportunidade a eles. 400 anos Deus esperou e eles não se arrependeram. O que aconteceu? Deus levou Israel para lá como juízo sobre aquele povo. Eles não eram inocentes. Às vezes a gente não lê a Bíblia direito e a gente não percebe as coisas que estão ali. Aquele povo que foi massacrado pelo povo de Israel, que Deus ordenou que eles fossem lá e matassem todos e não deixassem ninguém, eles não eram inocentes. Israel foi o juízo de Deus sobre o pecado daquele povo. Amém? Vocês estão me entendendo? Quantas coisas nós fazemos que é errado, mas nós fazemos assim mesmo, com consciência de que é errado. Até pensamos, Deus compreende, Deus sabe das minhas fraquezas, ou Deus conhece o meu coração, ou Deus sabe das minhas necessidades, Deus sabe por que eu fiz aquilo, ou porque eu não fiz. Nós tentamos de toda forma aplacar a nossa consciência, porque nós sabemos que nós pecamos. No final das contas, nós temos consciências que nós pecamos contra Deus. Um exemplo que pode servir para quase todo mundo, eu vou falar 99%, porque eu não vou colocar 100%, é o uso da nossa língua. É o uso por mais que a gente tente controlar, uma hora ou outra, você solta uma coisa que você sabe que você não deveria ter falado. E Tiago 3,5, ele diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. E ele continua no versículo 6, ele diz: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada diretamente pelo inferno. Muito forte isso, né? Muito forte isso. Quem dera nós ficássemos mais tempo com a boca fechada do que falando. É melhor não falar nada, ficar com a boca fechada mesmo. Quantas coisas nós falamos, nós supomos, imaginamos, sem temor, sem medo, sem ponderar nas nossas palavras. E tudo que não é verdade, meus irmãos, é mentira. Tudo que não é verdade é mentira. Não se enganem. Quantas mentirinhas brancas nós não contamos no decorrer de um dia? Quantas coisas nós não falamos? Você nem percebe às vezes se torna um vício na nossa vida. Tipo assim, alguém te mandou uma mensagem, você não respondeu, quando você encontra a pessoa: ah, eu não vi sua mensagem, eu só vi depois. Você viu, você só não quis responder. Ah, eu não pude te atender naquela hora, eu estava busy. Ah, o meu telefone estava no carregador, eu não vi. Tem gente rindo, né? Porque já fez também. Não recebi seu e-mail, deve ter dado algum problema. Você pode mandar de novo? Eu não tive tempo de retornar a sua ligação. Eu só estou falando de coisas relacionadas à comunicação até agora. Tem tantas coisas, por aí vai. Mas já deu para vocês terem uma ideia do que a gente faz durante o dia. Ou se chega no trabalho, né? Dormiu até um pouquinho mais tarde, chega lá, você chega, o trânsito estava terrível hoje. Fiquei não sei quanto tempo no ponto esperando o ônibus não passava. Demorou a passar, e quando passou, depois tive que enfrentar. Dormiu até mais tarde. Mentirinha branca, não estou fazendo mal para ninguém. Não estou fazendo mal, não estou falando mal de ninguém, só estou falando uma situação que é. Você está entendendo? Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas já... Eu não preciso levantar a mão, não. Vou constranger ninguém. Mas quantas de nós já fizemos isso? Eu não vi a sua ligação. Só vi depois sua mensagem. Ou eu já estava dormindo, eu só vi no outro dia. Porque você, às vezes, por um motivo ou outro, estava cansado. Tal. Não é por maldade, talvez. Mas você não estava com disposição para falar, ou para responder, ou para atender naquele momento.
né? E aí, em vez de falar assim, puxa, eu não estava muito bem, eu não estava com disposição, então eu não atendi naquele momento, mas estou te retornando agora, né? Talvez ficasse melhor fazer isso, mas a gente vai, não, eu não vi. Talvez isso pareça pouco para nós, mas nada, absolutamente nada passa despercebido diante de Deus. Uma vez eu disse aqui que não existe pecado tão pequeno que não precise do sangue de Jesus. Lembra que eu falei agora há pouco que tudo que não é verdade é mentira? Mentira é o quê? É pecado. Quem que é o pai da mentira? Independente da mentira. Independente da mentira, seja uma mentirinha pequena, uma mentirinha grande, uma mentirinha branca, uma mentirinha que não vai prejudicar ninguém, uma mentira. Mas Deus está vendo. Quando nós fazemos isso, talvez não estamos prejudicando ninguém, mas estamos pecando contra Deus, o que é muito pior. Amém? Então, não existe pecado tão pequeno que não precise do sangue de Jesus. Até essa mentirinha branca, para que nós possamos ter nosso relacionamento com Deus, paz com Deus, livres da ira de Deus, nós precisamos do sangue de Jesus. Ele morreu por causa das nossas mentirinhas brancas também. O pecado é algo repugnante para Deus. Abacuque diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Veja bem, você sabe quantas gotas de água cabem num litro como esse? Segundo o Google, em 1 litro de água tem aproximadamente 20 mil gotas de água. Aqui tem 1,5 litro. 1,5 litro, então, vai ter 30 mil gotas de água. 30 mil gotas. Se eu te desse um copo dessa água para beber, você beberia? Está fechada. Você beberia? Todo mundo beberia? Se estivesse com sede? Mas se eu pegasse um conta-gotas, se pegasse uma gotinha lá do toilet, do vaso sanitário, e colocasse uma gotinha aqui dentro de 30 mil gotas, e depois colocasse num copo, você beberia? Uma gota em 30 mil gotas, você não beberia. Existe pecado pequeno para Deus? Eu digo a você que se essa gotinha de água suja fosse um dos nossos pecados em um oceano, todos os mares do mundo, os 7 mares de águas limpas, ou seja, tudo o que nós já fizemos de bom, ainda assim não seria suficiente para apagar o nosso pecado, para nos livrar da ira de Deus. Não seria suficiente. Nós negligenciamos a santidade de Deus. Nós nos tornamos muito confortáveis pecando porque nós não conhecemos a Deus. Nós não conhecemos o Deus que nós servimos. De outra forma, nós teríamos muito mais temor de pecar contra Ele. E é tão grave que nada além do sangue de Jesus pode apagar o nosso pecado. Mas graças a Deus que nós temos o sangue de Jesus. Ele morreu por nós, aleluia. Nós cantamos agora. Eu coloquei essa música para vocês. Era eu, condenado era eu. Mas ele morreu no meu lugar, no seu lugar, para que nós tivéssemos vidas. Essa é a boa notícia. É impossível que nós tenhamos condições de pagar pelos nossos pecados, mas ele pagou o preço, porque ele é digno, ele é digno, ele é digno. A ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque só ele pôde fazer uma coisa que era impossível para nós. Ele conquistou para nós a salvação na cruz do Calvário, através do seu sangue derramado, através do seu sacrifício. Ele sofreu a ira de Deus, no que era reservada para nós. Então, nada além do sangue de Jesus pode nos livrar da ira de Deus. Deus não é o nosso camarada, o nosso coleguinha que entende tudo, que passa a mão por cima do nosso pecado, ou que está distraído sem perceber aquilo que nós estamos fazendo. Nada está oculto diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem havemos de prestar contas. A palavra de Deus diz. Pensar que Deus está distraído, não está vendo ou não se importa com o nosso pecado, independente se for um pecadinho ou um pecadão, é um engano terrível que pode nos levar à perdição, à condenação.
Salmo 50, 21 diz assim: tens feito estas coisas e eu me calei. Aqui é o Senhor falando. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Ele está advertindo o povo. No verso 52, ele diz assim: considerais, pois, nisso, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Ele está fazendo uma ameaça clara aqui. Considerai essas coisas, porque senão eu virei e despedaçarei todo mundo e você não tem quem te livre, porque se eu for contra você, nós temos aquela palavra, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus não for por nós, quem será? Se Deus não for por nós, quem será? Você já parou para pensar nisso? Quem poderá fugir da ira de Deus? Ou quem poderá esconder alguma coisa de Deus? Aquele que fez os olhos, porventura, não viria todas as coisas? Isaías 42, 14 diz a mesma coisa, diz assim: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Ou seja, ele vai gritar como a mulher que está dando a luz, que está no trabalho de parto. Ele vai se levantar do trono dele. Imagina o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, se levantando do trono dele contra você. É terrível isso. E aí em Gálatas 6:7 tem outra advertência, diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus está nos trazendo uma advertência hoje, está falando sobre a gravidade do pecado. Eu sempre tenho falado sobre isso aqui, e Deus sempre tem me dado falar isso de formas diferentes. Isso, não é, eu já falei sobre isso, não dessa forma, não com essas palavras, mas já falei sobre esse mesmo assunto aqui várias vezes. Várias vezes. É que são coisas que Deus coloca no meu coração, não é eu que escolhi, né? No momento que eu levei aquela multa na frente do McDonald's, veio esse texto aqui de Eclesiastes 8:11, porque não vem logo o juízo, o coração do homem está totalmente voltado para o mal. Nós nos sentimos confortáveis em pecar, porque nós não recebemos logo, imediatamente, o juízo de Deus. Essa é a verdade. Essa é a essência dessa mensagem. E nós temos que mudar isso. Como que nós mudamos isso? É conhecendo melhor o nosso Deus, conhecendo melhor nosso Deus, buscando mais a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque Ele vai nos trazer o temor do Senhor no nosso coração. Quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, não um Deus inventado pelos homens, não um Deus que cada um cria o seu Deus particular e acha, meu Deus é assim, meu Deus entende, eu vou adorar desse jeito. Não, porque tem o jeito certo de adorar a Deus, tem o jeito certo de servir a Deus, e Deus é imutável, não existe um Deus para cada pessoa, é um Deus só para todos. Deus não muda. Amém? E nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos ter temor de pecar contra esse Deus terrível que pode nos lançar no inferno por toda a eternidade. E ao mesmo tempo nós temos que dar glórias a Ele, agradecer com todo o nosso coração, ter ações de graças o tempo todo por aquilo que Ele realizou por nós. Ele nos salvou, Ele nos reconciliou, Ele deu o primeiro passo, Ele fez tudo o que precisava ser feito, Ele nos tirou do mar de lama e nos deu a nova vida, colocou novas vestes e falou: você é meu filho e você estará aqui comigo por toda a eternidade. Jesus falou: eu vou e vou preparar um lugar para vocês, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. E Ele está lá preparando um lugar para nós agora. Amém? Muitas vezes na história Deus executou juízo sobre o povo, sobre indivíduos. Nós temos o caso de Caim, que sofreu aquela maldição porque matou Abel. Nós temos o povo da terra no tempo de Noé. Nós temos a Torre de Babel, o povo que ocupava a terra prometida. Mesmo Israel, quando tinha aqueles reis maus, Deus vinha e permitia que outros povos vinham e vencessem ele nas guerras e escravizassem, e Deus executava juízos dessa forma, e Deus executa ainda, pode executar ainda juízos individuais, mas todos nós
Temos um tempo apontado para estar diante de Deus no juízo definitivo, no último e grande julgamento, diante do trono branco de Deus. E nós temos que levar isso a sério, nós temos que pensar nisso. As nossas ações, tudo que nós fazemos ou pensamos ou falamos, nós precisamos levar isso em consideração quando nós abrimos a nossa boca, quando nós pensamos, até pelos pensamentos nós podemos ser condenados. Quase terminando, tá? Então, se apenas uma gota de pecado é suficiente para contaminar um oceano de boas obras, você pode fazer boas obras a sua vida inteira, mas se você tiver uma mentirinha branca daquela que eu falei aqui, você estragou tudo. Porque Deus, Ele não vai levar em consideração tudo que você fez se você pecou contra Ele, porque o pecado contra Deus é muito grave. Mas existe uma saída, e Deus nos dá a saída. Em Salmos 2,12 ele diz assim: beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Em breve. A palavra de Deus diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Ele fala em breve aqui, pode ser hoje, pode ser amanhã, a gente não sabe, mas a ira dele será inflamada, ele será o juiz, ele julgará as nações, ele julgará os povos. Deus entregou a ele. Mas aí continua aqui: bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Você confia nele? Você entregou sua vida para Jesus? Você confia que você tem paz com Deus por causa do sacrifício dele? Você tem uma vida de gratidão a ele? E por que nós não lembramos disso quando nós estamos pecando? Por que nós não paramos e falamos: puxa vida, o sangue de Jesus foi derramado por causa desse pecado que eu estou cometendo aqui agora, por causa dessas palavras que eu estou falando, por causa desses pensamentos na minha mente, por causa dessas intenções no meu coração. Vocês estão entendendo? É isso que eu quero chegar, no ponto prático. O que isso vai mudar na minha vida, essa mensagem? Que a gente possa pensar, usar aquilo que Deus nos deu, os nossos sentidos, aquilo que Deus nos presenteou. Vamos pensar, vamos usar a nossa mente, vamos analisar a palavra de Deus, vamos ver o que nós podemos fazer, vamos honrar o sangue de Jesus derramado por mim naquela cruz. Foi muito caro, o preço da nossa salvação foi muito caro, foi muito alto, ninguém podia pagar, só o Filho de Deus, e Ele pagou. Ele pagou quando nós não éramos nada. Nós éramos pecadores, nós não tínhamos nada de bom para oferecer a Ele. Ele nos amou e Ele veio e Ele nos resgatou e falou: você é meu. E nós somos dele. Ele nos comprou. Apenas um coração quebrantado pelo Espírito Santo é capaz de reconhecer a sua impotência para se salvar. A palavra de Deus diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Bom seria se todos tivessem gravado no coração esse versículo de Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, não vem de obras para que ninguém se glorie. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Nós só precisamos confiar nele, olhar para ele. Então um versículo diz assim: olhar para ele, sede iluminados, os vossos olhos não ficarão confundidos. Esse é o versículo que foi lido quando Spurgeon se converteu. E aquele diácono pregou: você não precisa muita coisa, você só precisa olhar para ele. O que te impede de levantar os seus olhos e olhar para ele, esperar nele, se entregar a ele? A última mensagem que eu preguei aqui, se eu não me engano, foi a última, que fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e achareis descanso para as vossas almas. Nós precisamos entregar para ele todas as nossas ansiedades e confiar que ele pode cuidar de nós, que ele pagou o preço da nossa salvação. Nós não precisamos andar aterrorizados, oprimidos pelo diabo, porque é o nosso adversário, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E ele nos deu poder para pisar a cabeça da serpente no nome de Jesus. Nós podemos vencer o pecado, podemos vencer a tentação, só precisamos caminhar com Deus. Precisamos
Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não é um ser extraterrestre de outro mundo, não é uma coisa maravilhosa demais que é longe do meu alcance. Não, Deus falou, eu estarei em vós, eu serei convosco até os fins dos tempos, e eu enviarei o Espírito Santo que ensinará, vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado. O Espírito Santo de Deus está em nós, ele habita em nós. Nós temos esse tesouro em vaso de barro. Nós precisamos aprender a ouvir a voz dele. Quando nós somos pecados, ele está falando conosco. Abre a sua mente, abre os seus ouvidos, abre o seu coração e ouça a voz dele. Ele fala, não faça isso. E tenha disposição para obedecer. Ele fala, isso não é certo, isso não agrada a Deus. Você sabe porque você já ouviu essa voz. Eu ouço essa voz. Todos nós que temos o Espírito Santo ouvimos essa voz. Nós precisamos dessa disposição para obedecer quando nós ouvimos. E quanto mais nós obedecemos, mais ele fala. Mais nós ficamos sensíveis à voz dele. E vai ter um momento que nós vamos ouvir claramente a voz dele falando. E aí nós seremos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não se engane, não fique confortável cometer pecado. Deus não está distraído. Ele está muito atento. No dia dos juízos, em Apocalipse, está dito que serão trazidos livros e um livro na frente do nosso Deus. Livros, e estará anotado ali todas as nossas obras, tudo que nós fizemos de bom e de mal. E no livro da vida estará o nome daqueles que colocaram a sua confiança no Cordeiro, no Filho de Deus. Então não adianta o seu nome estar escrito naqueles primeiros livros, não o seu nome, as suas obras, sejam elas quais foram, vamos supor que são muitas boas obras, estarem todas ali naqueles livros que foram trazidos, se o seu nome não estiver escrito no outro livro, que é o livro da vida. Porque se o seu nome não estiver no livro da vida, você não tem parte com Deus. Amém? Não sabemos o dia de amanhã, nem o que ele nos trará, mas nós sabemos que tudo que Deus prometeu, ele cumpre. Ele cumpre. E esse dia chegará, esse dia em que nós estaremos diante dele. Que o Espírito Santo possa nos despertar nessa noite, possa falar ao nosso coração. Nós estamos semeando. A nossa vida aqui é uma semeadura, mas chegará o tempo da colheita, e a colheita é obrigatória. Tudo que nós semearmos, nós colheremos. A única maneira de ter o nosso nome escrito no livro da vida é através de Jesus Cristo. O único que morreu no nosso lugar. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse. Aí as pessoas nos falam, vocês são exclusivistas, vocês acham que só vocês são salvos. Não, nós não achamos, é Jesus quem disse. Ele é o único caminho. Nenhum outro profeta de outra religião, nenhum fundador de religião qualquer disse, eu sou o caminho, acredita em mim. Não. Ele disse, eu aponto para uma possível verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Através dele é que nós temos o perdão dos nossos pecados. Através deles é que nós nos tornamos filhos de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos? A voz acabou bem no final. Amém. Jó 28, 28, eu sempre gostei desse texto aqui. Jó 28, 28 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e apartar-se do mal é ter entendimento. Isso aqui tem tudo a ver com tudo que nós falamos até agora. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, teme pecar contra Deus, você está sendo sábio, está praticando, exercendo a sabedoria, o princípio da sabedoria. E daí para frente você pode se tornar cada vez mais sábio se você conseguir seguir nesses princípios. E diz, apartar-se do mal é ter entendimento. A palavra de Deus é perfeita. Nós temos tudo que nós precisamos na palavra de Deus. Que essa mensagem curta possa nos inspirar a vigiar mais e mais, ser mais fiel a Deus, nos alertar para os perigos de se ignorar as consequências e as advertências bíblicas quanto ao pecado contra Deus, a gravidade de se pecar contra Deus. Mas João diz, se pecarmos, nós temos um advogado para com o Pai.
E ele é que nos justifica. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.